Vamos abrir a palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Neemias, capítulo de número 1, livro do reconstrutor Neemias, né? Abra aí a sua Bíblia, vamos estar compartilhando, ouça a palavra de Deus. Deus tem algo para você, para nós nesta manhã, e vamos continuar nesse espírito, coração aberto para Deus falar, para receber a palavra de Deus, amém? Em nome de Jesus, ajuda aí você, orando, recebendo a palavra e se alegrando diante da palavra de Deus, sempre aqui nesse lugar, amém? Neemias capítulo 1, vamos ler, vamos aí do verso 1 ao 11, é a história introdutória de Neemias. Nós vamos identificá-lo, nós vamos saber quem ele é, e nós vamos ver o que Deus faz através da vida de Neemias, amém? Vamos lá, capítulo 1, verso 1, vamos começar aí. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando, orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança, a misericórdia, para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, agora atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de modo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam nas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado por esta manhã, obrigado por cada vida, cada pessoa, obrigado pela tua palavra, pelo teu Espírito. O Senhor conhece cada um de nós, conhece a nossa necessidade. Aqueles também que estão nos acompanhando online, nós queremos pedir, Pai, graça do Senhor, favor, a tua boa mão sobre nós, ó Pai querido, e nos abençoe. E vai agora, Senhor, no mais íntimo da nossa vida, do nosso coração, e nós oramos nesta manhã: restaura-nos, Senhor, cura-nos, transforma-nos, Senhor, porque nós desejamos conhecer ao Senhor, vivermos para a tua glória. O Senhor conhece o que há no mais íntimo de cada coração nesta manhã, e nós pedimos um mover, um agitar, ó Deus, pelo poder da tua palavra, do teu Espírito, nesta manhã, neste dia, para que, ó Deus, através das nossas vidas, o teu nome seja glorificado. Obrigado pelo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor vai fazer,
e nós consagramos ao Senhor a nossa vida, esse tempo, a Tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus, amém, amém. Louvado seja Deus. Eu estava aqui no louvando, né, e olhando os jovens, vocês percebem, não é? Os nossos jovens aqui louvando, servindo ao Senhor através desse ministério, até no estilo deles, né? E Deus tem usado grandemente esses jovens. Aí de repente já vem outra geração para cá, mais velha, né? Já num estilo bastante diferente, mas Deus vai usando as gerações, né? E a geração mais velha, ela precisa de muita misericórdia, né? Meio cega, não consegue enxergar direito, e assim por diante. Esquece os nomes, né? E vai assim por diante. Mas Deus usa tanto uma como outra geração, e nessa junção, né? Nessa unidade, Deus vai sendo glorificado. Então, você que está aqui, continue acreditando, continue servindo ao Senhor, continue aí se dispondo, Deus quer te usar. Amém? E nesta manhã, nós já falamos aqui, temos falado, que esse ano, 2021, Deus tem colocado no coração da liderança, no coração pastoral, né, quando nós oramos e perguntamos para Deus, Senhor, o que o Senhor vai fazer nesse ano de 2021? E a palavra de Deus que veio para o nosso coração é que Ele quer restaurar vidas, Ele quer restaurar o nosso relacionamento com Ele, a nossa vida espiritual, a nossa vida relacional, o nosso chamado, a nossa missão, o propósito que Ele tem para nós. Então você, nesses dias, nesse tempo, fica focado, o que Deus quer restaurar na sua vida, qual área? E isso tudo, nesse mover de Deus, vai contribuir para o todo, para aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. E é interessante que restauração vem antes do avivamento. Você já percebeu na história, as pessoas elas são tocadas, elas são transformadas, elas se voltam para Deus, elas se arrependem. E de repente então Deus começa a derramar da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor. Não que não houvesse graça e misericórdia no tempo da dureza do coração, no tempo do distanciamento, porque se não fosse a misericórdia e bondade de Deus, nós não poderíamos subsistir nem por um minuto, nem por um segundo. Mas logo após a restauração de alguma área da nossa vida, seja do casamento, do relacionamento familiar, seja da nossa vida com Deus, do nosso relacionamento com Deus, quando Deus toca e restaura uma área da nossa vida, Ele diz assim, agora eu vou te usar, agora eu vou te encher. E nós percebemos isso, que há um derramar da presença, do amor de Deus, logo após que uma área da nossa vida, ou que a vida de uma pessoa, a vida de uma igreja, a vida de uma comunidade, ela é restaurada. Nós vamos ver isso na história, né? O Senhor Jesus implantou a igreja, o Senhor Jesus preparou aquela igreja, um vaso preparado, e de repente então o Espírito Santo é derramado, e aquela igreja se enche da presença, da glória, do poder de Deus. Nós vamos ver na história, você se lembra da reforma, a reforma protestante, algumas pessoas pagaram o preço para voltarem para a presença do Senhor, para restaurarem aquilo que tinha sido deformado. E logo após o movimento da reforma, nós começamos a ver na história o derramar da presença de Deus. E nós chamamos isso de movimentos de avivamento. Deus assim enchendo, derramando o seu favor sobre a vida do seu povo, da sua igreja na história. Então, queridos, nós queremos profetizar isso sobre a sua vida, que Deus vai restaurar, que Deus vai reestruturar áreas da sua vida, em todos os âmbitos, se você entender o que Ele tem para você, se você se voltar para a presença dEle, e em seguida, Ele vai encher de tanta alegria, de tanto gozo, de tanta satisfação, você vai sentir algo que vai dizer assim, olha, é tão bom, é tão maravilhoso, viver essa intimidade e estar na presença de Deus. Só, querido, que para restaurar, não é fácil,
A palavra restaurar, reconstruir, ela já tem essa determinante na matemática, não é? É preciso trabalhar duas vezes, reconstruir, reformar. Você aqui que trabalha na área de construção, ou que, quem sabe, já intentou uma construção em sua casa, em alguma área das suas coisas, você sabe que é muito difícil. Dizem assim, é melhor destruir e construir de novo do que reformar alguma coisa. Então, reformar exige um trabalho dobrado, exige um esforço dobrado. Sabe o que significa? Sem trabalho, sem disposição, sem luta, você não vai ver áreas da sua vida sendo enchidas pela presença, pela glória, pelo propósito de Deus. Você jamais vai chegar àquela máxima de você descobrir o propósito da sua vida. E alegria, prazer, felicidade, sucesso, é exatamente isso, alcançar o propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida. Só que dá trabalho. Querido, restaurar um casamento prejudicado, danificado, dá trabalho. Restaurar um relacionamento com os filhos, destruído por tantos anos de incompreensão, de disciplina abusiva, não é? Por falta de amor, falta de presença, é muito difícil, não é fácil. Restaurar algo que se perdeu, que se deixou danificar, não é fácil. Mas, queridos, há um trabalhar, há um agir, há um mover. Quando você ganha força e diz assim, eu vou lutar, Deus vai restaurar, Deus ainda tem alguma coisa nova para fazer. Então, querido, você fica focado, há muito trabalho pela frente, mas sim, nós podemos esperar algo de glória lá na frente. Nesta manhã nós lemos Neemias. Neemias é exatamente uma pessoa que vê algo sendo reconstruído, algo que ele tanto sonhava, algo que ele tanto amava, que era Jerusalém, estava com os muros destruídos, e ele então vai ser até usado por Deus, não só ver com os seus olhos, mas vai ser usado por Deus na obra de restauração e reconstrução de Jerusalém, que estava com os muros derribados. E, queridos, havia então tanta miséria nesse lugar, e Deus então vai lá, não é? Da sua grandeza, da sua soberania, não é? Do seu poder tão extraordinário, vai lá visitar, não é? Um servo, um copeiro do rei Artaxerxes, e vai lá e busca e diz assim, é você que eu quero, é você que eu vou usar para esta grande obra de restauração dos muros de Jerusalém. Em 52 dias, um copeiro que não sabia nada de construção, que nem um mestre de obra era, mas vai se tornar um grande arquiteto, um grande engenheiro, e mais do que isso, em 52 dias, ele sai de apenas um mordomo, um servo, um copeiro, para ser um governador em Jerusalém, em Israel, e ser usado por Deus para a restauração de uma cidade, de um povo que tinha sua identidade caída, que estava no opróbrio, uma cidade, uma nação inteira, e ele se levanta como esse restaurador. Queridos, é algo extraordinário. Do nada, o novo de Deus acontece na vida de Neemias. Você sabe que Deus pode fazer algo novo a qualquer momento? Não importa onde você esteja, quem você seja, não importa. Deus, Ele faz algo novo de maneira surpreendente, e nós sempre afirmamos isso. Deus tem uma mania, a mania de pegar algo tão simples, algo tão pequeno, algo que ninguém dá nada para fazer aquilo que Ele tem para fazer, e o nome de Deus é glorificado. Então, queridos, apenas um mordomo, mas que nas mãos de Deus, no agir de Deus, no novo de Deus, que Deus sempre está fazendo, ele se torna então um governador em Israel.
Isso é muito importante, querido, nós entendermos a história. Você se lembra? Aqui nós estamos já há mais ou menos mais de 100 anos. Jerusalém destruída, tinha sido destruída pelos caldeus, os babilônicos, quando Israel fora levado para o cativeiro, e lá permanece 70 anos. Aí Deus então levanta Ciro, rei dos persas, dos medos persas. Ele então é levantado por Deus, invade a Babilônia, e então Israel, que estava há 70 anos no cativeiro, é liberto. E agora então o povo tem a liberdade para voltar para Jerusalém. E isto acontece em 3 levas. Primeira foi com Zorobabel. Zorobabel vem trazendo uma turma do cativeiro. E quando eles chegam em Jerusalém, tudo destruído, o templo, as casas, os muros, tudo destruído. E ali há uma tentativa de reconstrução. Mas alguns que ficaram por ali, alguns samaritanos de Samaria, mandaram cartas a Artaxerxes: olha, esses que voltaram não têm boa pretensão, eles estão querendo fazer por conta deles, do jeito deles, isso vai ser ruim. Então o rei persa disse assim: olha, para com tudo. E aí parou a construção, parou a reconstrução de Jerusalém. E passaram-se muitos anos mais, e aquela destruição, aquela ruína. Deus envia outra leva através de Esdras. Esdras vem, mas Esdras vinha para restaurar o culto, restaurar a palavra, restaurar a pregação naquele lugar. Este era o propósito de Esdras. Esdras não tinha uma condição, uma intuição para reconstruir a cidade que estava em ruínas. E aí então, nesse momento, o que acontece? Deus, na sua grandeza, soberania, pega Anani vai até onde está Neemias, lá como copeiro de Artaxerxes, e vai lá e diz para ele assim: olha, Jerusalém está em ruínas, o povo está em miséria, olha só a vergonha. Sabe, queridos, é muito significativo quando nós ouvimos essa expressão: a cidade está em ruínas, os muros estão em ruínas, tudo está destruído, porque aqui representa, não é, o aniquilamento de uma sociedade, o aniquilamento de uma nação, o aniquilamento, a destruição de um povo, sua cultura, sua religiosidade, espiritualidade, a sua identidade. Um povo que estava sendo envergonhado entre as nações por causa dessa situação de miséria. Então é exatamente isso. Portas, muros, significa proteção. Uma cidade que não tinha proteção, não tinha segurança, não tinha vida, não tinha paz. E Deus então manda Anani para falar com Neemias. E Neemias então faz a seguinte pergunta: como estão os nossos conterrâneos? Como está a nossa gente? Como estão aqueles que ficaram e não foram para o exílio? Como estão aqueles que voltaram? Como está? E ele ouviu essa má notícia: Jerusalém está em ruínas, a cidade está em opróbrio, olha só que miséria nós estamos vivendo. E queridos, naquele momento, quando Neemias pergunta, algo entra para dentro do seu coração e há um impacto, algo que veio de Deus através daquela notícia, algo que tinha dentro do seu coração, que era um amor por Jerusalém, um amor pelo seu povo, a sua identidade. E naquele momento então aquilo explode dentro do seu coração, e diz o texto que ele vai para a oração, e ele começa a orar, e ele começa a jejuar, dia e noite, ia para o trabalho, servia o rei, voltava para o seu quarto, e orando e chorando diante de Deus, e quem sabe perguntando: Senhor, há alguém que pode ser usado? Será que o Senhor pode levantar alguém? E quanto mais orava, e se arrependia, e reconhecia a grandeza de Deus, e clamava diante de Deus, Deus já estava trabalhando, mandando Anani, colocando no coração de Neemias, presença do rei, servi-lo. E o texto diz que o rei, não sei se o rei se incomodava, se importava tanto assim com um servo, um copeiro, para saber o que ele sente, o que ele pensa, porque é sempre assim. As pessoas não estão tão
preocupadas assim, muitas vezes, com a história de um servo, uma história de uma pessoa tão simples. Muitas vezes nós queremos saber a história, o que pensa de pessoas, quem sabe, bem-sucedidas, mas um servo. Mas naquele dia, aquele rei olha para Neemias e diz assim: seu coração está triste, você está tão triste, o que está acontecendo? E naquele momento, capítulo 2, Neemias abre o coração e diz: olha a situação do meu povo, olha o que está acontecendo. E o rei então diz para ele, era a favor de Deus, era a mão de Deus. E o rei diz assim: o que você me pedir, o que você quiser, eu vou fazer. E Neemias então abre o coração, me dá cartas para que eu possa ir com tranquilidade chegar a Jerusalém, me dá condição de ter madeira das suas florestas para reconstruir Jerusalém. E queridos, a coisa estava crescendo, do dia para a noite, uma pessoa tão simples, uma situação impossível, e de repente está ali Neemias, indo para Jerusalém com todo aquele aparato, toda aquela possibilidade, e chega em Jerusalém, seu coração quebrado, moído, doído, de tanta dor, por causa daquela situação de miséria da sua nação. Era a sua identidade, era a identidade espiritual, era o coração de uma nação, o coração também de Neemias. E ali então diz o texto que ele vai andando pela cidade, em ruínas, tudo destruído, não havia lugares até para que ele passasse a cavalo. E ele então viu toda aquela situação, chega para os seus irmãos, sem ter falado nada, e diz assim: vamos reedificar os muros de Jerusalém. E queridos, naquele momento, aquele povo, não é? Miséria, a moral baixa, sem nenhuma possibilidade, aquele povo olha e diz assim: sim, vamos reedificar esses muros. E eles agarraram a obra naquele momento, família ao lado de famílias, os muros foram sendo preenchidos, as brechas foram sendo fechadas, estrategicamente, eles se levantaram com coragem, ousadia. Os inimigos vieram, Sanbalat, Tobias, vocês não vão conseguir, não vai dar certo, praguejando, né, dizendo que eles não iriam ter sucesso algum. Mas eles creram, acreditaram e perseveraram firmes, trabalhavam com uma mão na obra, a outra mão na espada, e em 52 dias, essa cidade foi restaurada. Capítulo 8, depois do sacerdócio restaurado, os porteiros restaurados, o culto estava sendo restaurado. Capítulo 8 diz assim, que Neemias, Esdras, chamaram o povo, sabe para quê? A palavra de Deus seria lida, eles iam ler a palavra de Deus, e diz que no momento em que Esdras abriu o livro, abriu a palavra de Deus, queridos, o amor de Deus desceu, algo sobrenatural desceu no coração daquela gente, aquilo que eles estavam impedidos, impossibilitados há anos e anos, de repente é uma realidade. A cidade está sendo restaurada, os muros, as casas, o templo, o culto, a adoração, a palavra de Deus. E eles começaram a chorar, de tanta alegria, de tanto quebrantamento diante de Deus. Queridos, é sempre assim, após a restauração de uma área na nossa vida, de qualquer área da nossa vida, Deus vai encher com a sua glória. Você pode crer. Talvez você diga assim: dentro da minha casa eu ainda não tenho vivido, eu nunca vivi. Mas olha, eu quero dizer para você, se o seu coração se quebrantar, se você entender que é preciso trabalhar para restaurar, haverá uma alegria no futuro inimaginável. Você pode experimentar coisa que você nunca imaginou, porque sempre será assim. Quando Ele restaura uma área, Ele enche com a sua glória, com a sua presença. E aquele povo naquela tristeza, Neemias olha e diz assim: vamos, se levantem agora, ganhem forças agora, porque a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força.
Queridos, aquele lugar, aquela cidade, era o lugar símbolo da glória e da presença de Deus. E isto acontece sempre quando Ele restaura uma área da nossa vida. Queridos, Neemias experimentou algo novo, do dia para a noite. Alguém que nós diríamos assim, Deus nunca vai usar, e de repente Deus usou. Você sabia? Deus pode pegar hoje você, a sua vida, a sua família. Deus pode pegar a sua história e fazer algo novo em 2021 que você nem imaginou. E a questão então é, você tem coragem de experimentar o novo de Deus? O seu coração está aberto para o que Deus pode fazer de novo na sua vida? Você deseja viver coisas novas de Deus no seu coração, na sua vida, na sua história? Você está preparado para o novo de Deus? Queridos, Deus quer reconstruir vidas, reconstruir muros. Deus quer nos usar você e usar a mim. E você precisa entender isso. Queridos, o que estava no coração de Neemias? Por que Deus foi lá, naquele império, naquele lugar, para pegar um servo, um mordomo, e levantá-lo como um restaurador de vidas, um restaurador de cidade, um restaurador? O que aconteceu? Queridos, a primeira coisa, anote aí, você quer experimentar o novo de Deus? Primeira coisa, não deixe de sonhar, não pare de sonhar. Sonhos de Deus no nosso coração, sonhos que estão lá guardados, sonhos que foram gerados dentro do nosso coração. Nós estamos no início de um ano e estamos falando isso. Deus tem sonhos e propósitos para a sua vida. Quando eu me converti, eu ouvi essa expressão, Eli, Deus tem um plano para você. Deus te ama e tem um plano especial para a sua vida. Você crê nisso? Você crê que Deus tem um plano estabelecido, preparado para você, antes de você existir? Antes de que você existisse, Deus já tinha algo preparado para você. Você crê nisso? E Neemias, ele tinha esse sonho. Neemias era um sonhador. Neemias, ele, quem sabe, nasceu lá no exílio. Ele nasceu no exílio, ele não conhecia Jerusalém, ele não conhecia o culto. E quem sabe, os pais de Neemias falavam: filho, em Jerusalém, Deus é glorificado, a glória de Deus manifesta naquele lugar. E eles então passavam para os filhos a identidade deles, os sonhos deles, passavam para o coração deles. Você sabia, queridos, isso é muito forte no contexto bíblico. Você sabia, o maior índice de prêmio Nobel do mundo, da história, são judeus, em todas as áreas, ciência, mídia, finanças, em todas as áreas. Por quê? Porque esses homens, essas mulheres, são tão notórios assim, sendo que é uma fração tão mínima da sociedade no mundo. Por quê? Sabe por quê? Porque os pais embutiam a palavra de Deus no coração deles, os sonhos de Deus no coração deles. Filhos, vocês serão grandes, vocês serão homens e mulheres usados por Deus, vocês serão para a glória de Deus. E quem sabe lá no exílio, Neemias, uma criança, um jovem, ouvia dos seus pais o amor por Jerusalém, a saudade de Jerusalém, do culto, da adoração, da glória de Deus naquele lugar. E Neemias, mesmo sendo escravo, naquela condição, ele, quem sabe, se lembrava: ó Jerusalém, um dia eu vou te conhecer, um dia eu vou estar aí, um dia eu vou glorificar a Deus em Jerusalém. E ele tinha esse sonho, ele amava Jerusalém. Sabe por quê? Porque era parte da sua identidade, era parte do seu ser, ele não podia fugir disso. E queridos, o extraordinário, sabe o que é? Que Deus, querendo restaurar Jerusalém,
porque Deus já tinha dito, lá através do profeta Jeremias, antes do povo sair da Babilônia, da escravidão: eu sei o que eu tenho para vocês, eu sei que plano eu tenho um plano bom, um futuro melhor, cheio de esperança para vocês. E Deus levanta Ciro, Israel sai do cativeiro, agora volta para Jerusalém. Mas essa situação, e Deus não para a sua obra, agora é hora de restaurar os muros de Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Eu preciso de alguém. Sabe onde Deus vai? Sabe quem Deus busca? Quem lá no fundo do coração tem um sonho. Neemias tinha um sonho de conhecer aquela cidade, ele se importava com aquela cidade, ele queria pisar naquela cidade. Aí Deus chega e diz assim: Neemias, não somente você vai conhecer Jerusalém, não somente você vai reconstruir os muros de Jerusalém, mas Neemias, não somente eu vou reconstruir, eu vou usar você, Neemias. Querido, você pode imaginar isso? O mesmo aconteceu com Ana. Pastor Júnior citou aqui, no momento da consagração do Sam. Ana recebeu Samuel, você lembra da história? Ana desejava ter um filho, era estéril, e o mais incrível, Deus, a palavra diz assim, Deus colocara em Ana esterilidade. Você pode imaginar isso? Meu Deus, o Senhor colocou a esterilidade em Ana. Por que isso? Bom, Deus tem seus caminhos, seus planos. Ainda que demorasse, seria para a glória dele. Não importa. Ana tinha uma esterilidade colocada por Deus no coração dela, mas ela tinha um sonho. Sabe qual era? O sonho de ser mãe. É um sonho legítimo, ser mãe, ter uma família. Sabe, ser bem-sucedido é legítimo diante de Deus. Querido, você tem sonhos dentro do seu coração, sonhos legítimos, que muitas vezes você acha assim: será que eu estou sendo egoísta? Você acha que eu estou? Não importa, querido, tem sonhos que são legítimos, e sabe o que? Deus pode pegar esse sonho para a sua glória. E Ana vai para a presença de Deus, Ana vai ao templo, e Ana começa na amargura, na ansiedade, orar ao Senhor, para que o Senhor a visitasse. Você sabe da história, Eli, ali naquela incompreensão, Eli diz para ela: você está bêbada aí, vai para casa, mulher. E ela diz: eu não estou bêbada, eu estou derramando diante de Deus a minha angústia, a minha ansiedade, o meu coração. Quando Eli vê que a coisa é séria, né, que a coisa é razoável, que a coisa não é de uma pessoa tola, ele diz assim: vai, Deus vai cumprir essa palavra, essa promessa. Queridos, Ana levanta dali do templo e vai para a sua casa, vai coabitar com seu marido, tem filho, e nasce Samuel, desmamado. Ela vai e o devolve ao Senhor. Você sabe quem foi Samuel? O maior profeta de Israel. Nenhuma palavra de Samuel caiu por terra. Sabe o que significa? Que Deus queria um profeta. Deus disse assim: eu preciso de um profeta em Israel, que seja fiel, que seja um homem de palavra, que tenha um coração nas minhas mãos. Eu preciso de um profeta para esta nação. Sabe onde ele foi? Buscar o sonho de uma mulher estéril, pegar o sonho de uma mulher estéril, e daquele sonho Deus transforma uma nação através de um profeta. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que esse sonho dentro do seu coração, que muitas vezes esses desejos dentro do seu coração, muitas coisas que estão guardadas, embutidas dentro do teu coração, quem sabe coisas tão secretas, quem sabe coisas lá do seu íntimo, que você diz assim: isso não vai acontecer, isso não tem. Não pare de sonhar, não pare de sonhar, não desista de sonhar. Sabe aqueles sonhos mais íntimos do seu coração? Coloque na presença de Deus. Deus pode usar de maneira extraordinária. Queridos, é maravilhoso
não é? Neemias sonhando, Neemias sendo visitado por Deus, sendo usado por Deus na reconstrução. E eu vou deixar tudo para cá e vou para cá. Você entendeu? Eu vou deixar tudo para lá e vou para cá. Tá bom? Não vou me preocupar com esse esboço aqui não, tem muita coisa. Amém? Amém? Mas não pare de sonhar, querido, não desista de sonhar. Nós temos o que nós chamamos inimigos dos sonhos. E Neemias enfrentava muitos inimigos. O primeiro inimigo era do medo no seu coração, da sua situação. Ele era um escravo. Nunca Deus vai me usar. Esses sonhos nunca vão se concretizar. Mas Deus vai lá e pega Neemias e o engrandece, e o usa. Sabe por quê? Porque ele tinha sonhos dentro do coração. Queridos, é algo extraordinário, Deus usando pessoas sonhadoras. Você já percebeu na Bíblia? Noé era um sonhador na sua época, construindo uma arca num lugar seco. As pessoas olhavam e diziam assim: o que esse homem está fazendo? Era um sonhador. Abraão era um visionário, saiu de um lugar para ir para outro lugar sem saber para onde ir, um sonhador. Você lembra de Davi? Davi era um sonhador. Davi projetou o templo, ele sonhava com aquele lugar, ele projetou para Deus, ele preparou, ele sonhou com aquele lugar. Foi Davi. Davi chegou para Deus e disse assim: Senhor, eu quero construir uma casa para o Senhor. Claro, queridos, Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, mas o que Davi estava dizendo é que, naquele momento, o símbolo da presença de Deus, da glória de Deus, era naquele lugar. E Senhor, uma casa para o Senhor. Ele sonhou, ele projetou. Salomão constrói. Queridos, Jesus era um sonhador, não é verdade? Ele sonhou com você, ele sonhou comigo. Ele orava dizendo assim: Senhor, abençoa, proteja eles, proteja todos aqueles que o Senhor me deu, não somente estes, mas aqueles que virão também a confiar em mim, crer em mim. Jesus sonhava com você e comigo, ele sonhou com a igreja, ele era um sonhador. Queridos, sabe o que significa? Sonho é o oxigênio da alma. Se você parou de sonhar, você parou de viver. Se você não tem sonhos dentro do seu coração, você está morto, você está morrendo. E nesta manhã, a palavra de Deus vem para o seu coração. Deixa Deus ressuscitar, restaurar, renovar esses sonhos mais secretos e íntimos do seu coração, porque isto pode ser uma semente extraordinária para a glória de Deus, para o que Deus vai fazer lá na frente. Não pare de sonhar. Neemias era um sonhador. Segunda coisa, vamos lá. Neemias acreditou. Você precisa acreditar. Queridos, nós precisamos acreditar em Deus. Nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Nós precisamos acreditar no plano de Deus. Você acredita que Deus já colocou algo dentro de você? Você acredita que você já recebeu? Olha, a Bíblia diz assim, só na questão, queridos, da riqueza espiritual que nós temos, nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo concede dons. Você sabia? Nós temos dons dentro do nosso coração, capacitações especiais colocadas pelo Espírito Santo dentro do meu coração e do seu coração. Há uma riqueza extraordinária dentro de nós. Você acredita nisso? Muita gente não acredita. Você, quem sabe, não acredita em você, mas a palavra de Deus vem para dizer: Deus acredita, Jesus acredita, o Espírito Santo acredita, porque senão Ele não nos usaria. Ele acredita em nós. É como um enxoval, não é? Um enxoval, os pais, quando estão esperando o bebê, o que eles fazem? Eles já compram tudo antecipadamente. O enxoval, eles se preparam. O neném nem nasceu ainda, mas ele já tem fraldinha, pacotes e pacotes de fralda. Sabe o que significa? Que eles se preparam antes. O papai do céu já preparou tudo. Ele já depositou dentro do seu coração, do meu coração, a nossa identidade.
é aquilo que move, é aquilo que mexe conosco, é aquela paixão que nós temos dentro do coração. Você tem que acreditar em você, no que Deus colocou dentro do seu coração. Você consegue acreditar na missão de Deus, no trabalhar de Deus. Você consegue acreditar que Deus tem uma área específica para você, que Ele vai te usar. É uma área. O leão, ele ruge, e ele é a fera que ele é, o rei que ele é na floresta. Ele não pode ser lá no mar. Você entende isso? Há uma área, há um lugar onde Deus vai te usar, onde Deus quer te usar. E Ele pode te usar a qualquer momento. Sabe, queridos, é lindo aqui ver Neemias acreditando. Quando Anani chega para Neemias, ele já começa e dá a notícia, Neemias começa a orar. Sabe por que ele vai orar? Sabe por que ele ora? Porque ele crê em Deus, porque ele conhece a Deus. Ele dobra o seu joelho. E aqui nós estamos, queridos, no melhor caminho que temos para descobrir o que Deus tem para nós. Para entendermos a vontade de Deus, é dobrar os joelhos no chão e começar a orar. Senhor, isto que eu sinto, isso que eu estou vivendo, isso que está acontecendo na minha vida, qual é o teu caminho? Queridos, só a oração, a intimidade com Deus pode nos tirar, nos desviar desta confusão que nós vivemos muitas vezes dentro do nosso coração, existencialmente. A oração, e Neemias vai para a oração, clamar diante de Deus, e Deus começa a falar com ele, e Deus começa a responder ao seu coração, e Deus começa a alinhar as coisas. É por isso que Jesus nos ensinou a orar. Eu quero dizer para você, se hoje você começar a orar, algo vai acontecer. Se hoje você começar a ler a palavra de Deus, algo vai acontecer. Ele acreditava. E queridos, interessante, ele vai dizer assim, verso de número 4, tenho eu ouvido essas palavras, né? E verso 5, e disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as alianças e a misericórdia. Olha, sabe o que ele cria? Que Deus era grande e temível, mas que também Ele é misericordioso. Sabe o que ele está dizendo? Que antes dele ser misericordioso, gracioso, Ele é grande e temível. Pastor Júnior, na semana passada, enfatizou e tem enfatizado para nós, é tempo de temer ao Senhor. É esse temor dentro do coração, respeito, é uma consideração por Deus, é você não brincar com aquilo que Deus é. Ele é grande. Então antes dele ser perto, ele ser próximo, ele ser misericordioso, ele é grande e temível. Neemias cria num Deus soberano e cria também num Deus gracioso e misericordioso. Creia nesse Deus, querido. Creia que Ele está no controle de todas as coisas. Ele é soberano, mas creia também que Ele está perto de você, ao seu lado, com você, jamais vai te abandonar. Creia nisso. E Ele em seguida, além disso, Ele vai dizer assim, Senhor, perdoa o meu pecado, perdoa o pecado da minha família, perdoa o pecado desta nação. Ele começa a orar por arrependimento. Sabe o que Neemias cria? Ele cria que o arrependimento, o quebrantamento, a sensibilidade era uma chave para o mover de Deus, era uma chave para a intimidade com Deus. Ele sabia que alguma coisa tinha sido rompida no passado, aquele povo havia pecado, aquela nação tinha desagradado a Deus, e ele agora se envolve com a nação, ele sente o que a sua própria nação sentia e estava vivendo, a dor do pecado, do distanciamento com Deus, e agora ele chora diante de Deus. E interessante, queridos, Neemias vai tão profundo no seu sentimento, no seu envolvimento com a sua própria nação, que ele vai dizer assim, Senhor, perdoa o meu pecado, perdoa o pecado da minha família, o pecado da minha nação. É sempre assim, queridos. Há uma dica aqui, sempre que você estiver diante do pecado das pessoas, quando o pecado, ele se tornar tão assim, evidente, se coloque na frente, diga assim, eu e esses políticos, nós somos corruptos.
Sabe, é isso que Neemias está fazendo, que a corrupção não é só dos políticos, daqueles que estão fazendo mal, mas isso está dentro de nós, é nossa natureza, nós pecamos. Você consegue sentir o pecado na sua vida? Você consegue sentir a força do pecado na vida da sua família? A força do pecado na sua nação? E levar diante de Deus em arrependimento: Senhor, perdoa-nos. Queridos, Ele cria que arrependimento restaura a intimidade com Deus. Deus olhando para aquele homem ali, com aquele sonho dentro do coração dele, o coração dele fervendo em amor por aquela nação, por aquele povo, aquele coração se quebrantando dia a dia, orando, alinhando-se com Deus, buscando o plano de Deus, se arrependendo. E mais, ele não somente reconhece a grandeza de Deus, ele não somente se arrepende, mas o texto diz assim, olha verso de número 8, ele diz assim: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se as pessoas, o povo transgredir, Deus vai espalhar, mas se o povo se arrepender, Deus vai agregar. Ele está lembrando, sabe o quê? A palavra fiel de Deus. Neemias cria na fidelidade de Deus. Querido, Deus é fiel, Deus não muda, a sua palavra é imutável. O plano que Ele tem para você e para mim é algo eterno, é algo que está preparado, é algo que não pode ser mudado. Deus tem um plano para você e para mim, e aqui Ele cria nisso. Eu creio num Deus fiel. Você precisa crer, querido. Talvez você esteja esperando: ah, pastor, tanto tempo, não chega o meu companheiro, a minha companheira. Espere, espere, lá na frente você vai olhar e dizer assim: ó, que homem de Deus, que homem abençoado. E quem sabe, minha querida irmã, você que está preparando, esperando, sonhando em ter um casamento, Deus não somente vai cumprir isto, mas quem sabe Ele vai trazer um profeta para a casa de Deus, Ele vai trazer um pregador da palavra, Ele vai trazer um evangelista, Ele vai pegar o seu sonho, e Ele vai fazer muito maior, vai ser muito maior. Mas espere no Senhor, Ele é fiel. Sabe, é o que nós temos dito para os nossos jovens. Sabe o que eu digo? Eu digo assim, querido: espera, porque no dia do altar, do casamento, todo mundo vai ver a sua noiva, o seu noivo, e vai dizer assim: uau, uau. Creia nisso. Deus é fiel. Neemias cria na fidelidade de Deus. Neemias cria no pedido insistente diante de Deus. Veja comigo o verso de número 10, ele diz assim: ah, Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Sabe o que ele está agora? Indo para a presença de Deus com ousadia, crendo na soberania de Deus, crendo na misericórdia de Deus. Ele vai lá e pede sucesso. Senhor, eu quero sucesso, eu quero vitória nesta batalha que eu vou entrar, nesta obra de reconstrução. Senhor, dá mercê. Sabe o que ele está pedindo aqui? Graça de Deus. Querido, se não fosse essa graça de Deus, se não fosse essa bondade de Deus, se não fosse o favor de Deus, se não fosse a boa mão de Deus, é uma expressão que Neemias usa: a boa mão de Deus estava comigo perante o rei, a boa mão de Deus estava comigo na obra de reconstrução, a boa mão de Deus estava sobre aquele povo, a boa mão de Deus. Não é somente por capacidade humana, não é somente por acaso, não é sorte, mas sabe, é a boa mão de Deus. E Neemias chega com ousadia. Querido, aqui é como aquela criança que ele tem o pai, aquela criança tem o pai, e ela chega para o pai e diz assim: papai, eu queria ganhar este ano um game, e pede o melhor. Ele pode pedir isso para o seu pai?
Pode, eu não sei se o pai vai dar, mas a criança, quando ela pede um presente, ela pede algo que está dentro do seu coração, algo que é um sonho que ela tem, ela não se importa com as consequências, ela não está preocupada com o que o pai vai fazer, ela chega para o pai, porque é pai, é o seu pai, e ela pede: pai, eu quero tal coisa. Querido, isso aqui é muita ousadia, mas sabe o que é fruto? Isso aqui é fruto da intimidade. É fruto da intimidade. Uma criança só pede para o seu pai, porque é o seu pai, porque há intimidade com o pai. E é assim que nós devemos fazer. Queridos, Jesus nos incita a orar. Jesus fala assim: vai para Deus, pede, bate, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, todo que pede recebe. Tiago vai dizer: vocês não têm, porque vocês pedem mal. Nós não sabemos pedir diante de Deus. Jesus conta uma história para nós. Aquela mulher, a viúva insistente, que tinha uma causa, e ela vai ao juiz, a um juiz incrédulo, ímpio, e vai lá pedir: trata a minha causa. E aquele juiz não dava atenção para ela, era corrupto, injusto, não estava nem aí com a causa das pessoas, não estava nem aí com aquela viúva, aquela mulher tão pobre. Mas o texto diz que ela insistia lá todo dia: trata a minha causa, trata a minha causa, trata a minha causa. Sabe o que o juiz fez? Falou assim: eu vou tratar da causa desta mulher, só para ficar livre dela, eu vou tratar. E foi lá e deu ganho de causa para ela. E o fato é que Jesus diz assim: e este juiz é ímpio, incrédulo. Jesus está fazendo uma comparação, ele está pregando através da comparação. Esse juiz é ímpio, mas o Pai que está no céu, justo juiz, ele é fiel, ele é bom, ele é diferente desse juiz. Quanto mais o Pai que está no céu. Não pare de orar, não pare de clamar, não pare de buscar a Deus. Conheço a história do Ed. O Ed, um jovem, vida muito confusa, muitos conflitos interiores, nada dava certo na sua vida. Conhece uma jovem, uma mulher. Esta esposa, futura esposa do Ed, tinha já 2 filhos, mas eles se amavam e casaram, uma vida totalmente desestruturada. E quando vai para o casamento sem estrutura, sem base, parece que a coisa piora, não conserta, não melhora. Queridos, tudo que vai construir precisa uma base. Jesus disse isso: quem ouve as minhas palavras, pratica, será comparado a um homem que colocou a sua casa sobre a rocha, e veio os ventos, a tempestade, a casa não caiu. Tudo se precisa de uma base. Jovens, vocês precisam de base, vocês precisam buscar uma base, estabelecer um fundamento, uma base, onde vai ser construído um relacionamento, para que quando vierem as aflições, as angústias da vida, haja estrutura. E Jesus, ele vai contar isso, ele vai ensinar isso, ter base, ter estrutura. E o Ed, aquela vida confusa, e o negócio piorou. Ed era um caminhoneiro, ele viajava, ficava muito fora de casa, o que ele ganhava não dava para sustentar, a família cresceu, filhos vieram mais, e aquela confusão na vida do Ed. Um dia, o Ed foi convidado para ir a uma reunião na igreja de homens, e ele vai à reunião, e quando ele chega lá, ele ouve alguém falando sobre a palavra de Deus, o ouvir a palavra de Deus, sobre o orar, falar com Deus. E naquele dia o Ed foi impactado e disse assim: eu nunca li a palavra de Deus, eu nunca meditei na palavra de Deus. E ele saiu daquela reunião, comprou algum CD, algum material ali, recebeu uma Bíblia, e o Ed vai para a sua casa com um propósito: todos os dias eu vou parar e vou meditar na palavra de Deus. E ele então, no primeiro dia,
todos foram dormir na sua casa, aquela casa totalmente destruída, né? Confusão para todos os lados. E ele naquela noite ora e diz assim: Senhor, se é verdade que o Senhor tem um plano, se é verdade que o Senhor tem algo para a minha vida, eu vou me envolver com a Tua palavra, eu vou ouvir a Tua voz, eu vou estar na Tua presença, Senhor, mas se nada acontecer, a culpa é do Senhor e não é mais minha. E naquela noite ele fez o propósito, todos os dias no caminhão, indo e voltando, ele ouvia a palavra de Deus, ele lia a palavra de Deus, ele orava, e queridos, a sua esposa foi vendo a mudança, a sua família, e as coisas foram mudando na vida daquele homem. Queridos, a estrutura financeira, relacional, tudo foi mudando, e as coisas começaram a se abrir, portas foram se abrindo. Ele então e a sua esposa resolveram e sentiram no coração investirem num restaurante, e com muita dificuldade implantaram o primeiro restaurante, e agora juntos, unidos, a palavra de Deus dirigindo a vida deles, o temor a Deus dentro do coração daquele casal e daquela família, e eles foram reestruturando, crescendo, queridos, servindo a Deus. Hoje ele tem uma das maiores redes de café e lanches do oeste americano. É realidade, um homem de Deus que viu a sua vida sendo restaurada, porque ele creu, porque ele acreditou. Sonhe, acredite. Em terceiro lugar, comece. Comece algo, comece a pôr em prática, seja orando, seja lendo a palavra, seja, querido, fazendo algo, inicie algo. Neemias começou orando, começou chorando, se quebrantando, foi para o rei, as coisas foram acontecendo. Comece algo, você não vai ver nada acontecendo se você não começar algo. Comece um grupo, comece a evangelizar, comece a orar, comece. Você tem um projeto lá no seu coração, comece a dar passos para esse projeto, e não desista, vá, existe uma preparação. Queridos, Deus é Deus de começos, por isso que Ele criou a semente. Você já viu? Você lança uma semente, a semente nasce. Comece fazendo algo. Se você ficar parado, se você não tiver iniciativa, se você não tiver disposição, você não vai ver a colheita acontecendo. Comece, se prepare, que seja se preparando. Um atleta, ele precisa se preparar, ele precisa estar ali, desenvolvendo o seu condicionamento físico. Se ele quer ganhar, ele quer ser vitorioso, ele tem que se preparar. Comece, quem sabe, se preparando, e Deus vai, no momento certo, te levantar, Ele vai te usar. Comece fazendo isso. Um jogador de futebol, se ele quer ser um jogador de futebol, o que ele precisa fazer? Se preparar. Ele precisa ir lá no campo de futebol, jogar, mostrar os lances que ele sabe, a sua habilidade. Aí vai ter um olheiro, o olheiro vai olhar e falar assim: ele pode ter um sonho, ele pode ser bom, ele pode ter um potencial, mas se ele não for no campo de futebol, ele nunca vai ser visto. E Deus é o melhor olheiro, né? É o maior. Ele já está te vendo, Ele já te viu, Ele sabe o que tem dentro do seu coração. Não vamos chegar a lugar nenhum se a gente não começar. Eu quero que você fique em pé, nós estamos terminando. Você está preparado para o novo que Deus tem para você? Você deseja o novo de Deus? Então, querido, deixa Deus restaurar, ressuscitar os sonhos dentro do seu coração. Não deixe de sonhar. Não pare de sonhar. De servo, mordomo do rei, 52 dias, reconstruiu os muros de Jerusalém e se tornou governador de Israel naquele tempo. É poderoso. O novo de Deus. Você está preparado? Prepara o seu coração. Vai agora para a presença dEle. Eu quero que você ore agora. Não importa quem você seja. Não importa. Talvez você está lutando. Você está lutando. É um escravo. Você está preso. Preso pelo medo. Preso
pelas situações ao seu redor, você está preso, mas você não é isso que você faz, você não é o que você faz. A sociedade mede as pessoas pelo que elas fazem, mas Deus mede pelo coração. Deus sabe do seu coração. Fale para Ele: Senhor, eu quero esses sonhos lá no seu coração. Deixa Deus tocar agora, deixa Deus renovar dentro do seu coração. E quem sabe, esses sonhos legítimos dentro do seu coração, é a semente nas mãos de Deus, para aquilo que Ele tem de novo, de grande para a sua glória. Pode ser uma semente tão pequena, tão simples. Enche o seu coração de semente. Sonhe agora, sonhe com a sua vida espiritual, sonhe louvando a Deus, sonhe pregando, sonhe apaixonado por Jesus, sonhe sendo um instrumento, um canal nas mãos de Deus. Sonhe. Maria tinha um sonho de ser esposa, ter um casamento, casar. Deus vai ali, pega aquela menina, aquela jovem, aquele casamento que iria acontecer, para naquele casamento daquela garota, através daquele casamento, nascer o Filho de Deus, nascer o Messias. O que era aquela garota? Simples. Sonhe, querido, sonhe. Ele está olhando para você, e Ele pode pegar um mordomo, uma pessoa tão simples, e fazer algo tão grande. Consagre ao Senhor, consagre os cinco pães e os 2 peixes, consagre. É pouquinho, Senhor, é tão pequeno, mas Ele vai usar, nas mãos de Deus, Ele vai expandir. Coloque o seu coração agora, dá para o Senhor o seu coração, a sua vida, os seus sonhos. Fale: Senhor, tudo é teu, eu entrego hoje. E acredite, você precisa acreditar, você precisa vencer o medo, você precisa vencer o inimigo, as mentiras de Satanás. É ele que quer matar os seus sonhos, matar a sua história, destruir aquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Ele tentou com Jesus, ele tentou na tentação, ele tentou matando Jesus, ele tentou. Não deixe o inimigo matar o seu coração, a sua identidade. Não deixe. E querido, faça alguma coisa dentro da sua casa. Comece chorando, se arrependendo. Leve a palavra de Deus para a sua casa. Faz alguma coisa nesta obra de restauração, e você vai ver a alegria que vai vir, você vai ver a bênção, o favor de Deus. Você vai ver como é gostoso, como é maravilhoso alinhar a nossa vida com as coisas de Deus, com o plano de Deus. O plano dele é bom, é agradável, é perfeito. Algo vai acontecer na sua casa, mas faça alguma coisa diante de Deus. Faça dentro da sua casa, faça para as pessoas. Faz alguma coisa. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, que nada possa fazer. Alguma coisa, e Deus quer te usar. Ele não usa só os pastores e líderes, Ele usa quem Ele quer, e Ele quer te usar. E este pode ser o ano da restauração da sua vida com Deus, do seu ministério. Nós queremos te abençoar, querido. Se você quer hoje consagrar os seus sonhos, consagrar o seu coração, quem sabe hoje voltar para Deus, quem sabe hoje dizer assim: Senhor, eu me coloco diante do Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu quero a tua direção, eu quero o que o Senhor tem para mim. Se você deseja isso, vem aqui para frente, vem consagrar, vem entregar, vem pedir. Quem sabe hoje você vai chegar diante de Deus com toda a ousadia, e você vai dizer assim: Senhor, abrevia o tempo do cumprimento dessa promessa na minha vida. Senhor, eu creio
chega diante de Deus com ousadia. Você é filho, você é filha. Queridos, não é pelo nosso mérito, não é simplesmente porque nós somos santos e perfeitos, não é. Se fosse por isso, nada nós ganharíamos, nada nós teríamos, sabe, queridos? E não é uma maneira tola, não é uma maneira tola, é uma maneira humilde de chegar diante de Deus. Senhor, eu não tenho sido, eu não posso, eu não tenho feito, mas Senhor, eu quero, Senhor, eu desejo dentro do meu coração. Hoje, se você deseja algo no seu coração, vem aqui, Deus conhece o seu desejo, Deus conhece a motivação do seu coração, e nós queremos ministrar da parte de Deus. Senhor, nesta manhã, Senhor, toca, abençoa, restaura, enche com o teu Espírito a tua presença. Senhor, faz algo, Senhor. Pai, nós queremos te agradecer. Como é bom estar na tua presença, ouvir a tua voz, sentir o teu toque. Ó Deus, saber que o Senhor tem coisas novas para nós. Jesus, que maravilhoso. Se alguém está em Cristo, é novas criaturas. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Senhor, coisas novas só o Senhor pode fazer. E nesta manhã nós pedimos ao Senhor, faz brotar algo novo, daquelas sementes que o Senhor já depositou no nosso coração. Faz algo, Jesus, faz algo novo nesta manhã. Senhor, abençoa os meus irmãos, as minhas irmãs, aqui diante do altar nesta manhã, cada um neste lugar, aqueles que estão nos ouvindo e assistindo, que esta manhã seja uma manhã da visitação do Senhor, de restauração, de restituição dos sonhos, uma obra tão linda do Senhor. Senhor, eu sei, nós sabemos, o Senhor tem coisas grandes para fazer, e este vai ser um ano do preparo dos vasos, do preparo de vidas. Senhor, o Senhor vai preparar pessoas, o Senhor vai levantar ministérios, o Senhor vai levantar vocações. Senhor, coisas grandes, uma porta vai se abrir, uma porta de oportunidade. Senhor, nós queremos estar no lugar certo, na hora certa, e nós nos dispomos para isso. A disposição abre portas, e nesta manhã pessoas estão se dispondo a estarem diante do Senhor, orando, chorando, intercedendo. Ó Deus, sendo instrumentos nas tuas mãos. Senhor, pessoas voltando, pessoas sendo restauradas, algo acontecendo nesta manhã. Senhor, nós pedimos mais, chora labaxê, hanamachura laie, xaralabaxoia namaxê, joia namachira labaxê. Restaura, Senhor, restaura os dons, vocações, ministérios. Deus, levanta apóstolos, levanta profetas, evangelistas, pastores, mestres. Levanta, Senhor, levanta homens e mulheres de Deus, Senhor, no setor administrativo, empresarial, financeiro, na mídia. Levanta, Jesus, levanta, Senhor, no meio do teu povo, Senhor, para estar impactando as nações. Levanta, Jesus. Senhor, abençoa nesta manhã, restaura o físico, restaura as emoções, restaura, Jesus, e enche com azeite, enche com o teu Espírito Santo, enche de paz, enche de alegria, enche, Senhor, enche com o teu amor, papai. Nós pedimos nesta manhã, Senhor, nós te amamos, Senhor, nós te amamos. Visita nesta manhã aqueles que estão na tristeza, na angústia, no quarto escuro, aqueles que estão querendo morrer. Deus, que o Espírito do Senhor esteja pairando sobre estes lugares, e que haja vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebe, querido, recebe. Aleluia, aleluia.